tema da aula de hoje, a gente vai estudar Romanos, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 29. A ideia é a gente terminar o capítulo 2 hoje. E o tema da aula de hoje é: os religiosos necessitam do evangelho. Só para a gente retomar, na aula passada a gente terminou com esse slide aqui, falando sobre Romanos 2:1, né? Só para a gente poder fazer a leitura aqui, deixa eu colocar aqui em Romanos 2:1. Eu acho que eu tô com Romanos aberto aqui. Isso, tá? Deixa eu ver. Isso, diz assim, ó. A gente terminou com esse versículo. Vai aparecer para vocês aí, apareceu. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. A gente terminou com esse versículo na tela e com essas inquietações, né? O que Paulo está falando aqui para a gente a respeito desse comportamento que os religiosos costumam ter, em que eles declaram serem, o religioso declara que é santo, que não tem falhas, que não tem defeitos, que não tem pecados, e que as outras pessoas que não fazem parte daquele grupo religioso, essas pessoas sim são pecadoras, merecedoras da ira divina, que foi o que a gente falou na aula passada, e a gente terminou então nesse ponto aqui, Romanos 2, verso 1. Eu vou ampliar agora um pouquinho essa nossa discussão a respeito desse início do livro de Romanos, e a gente vai ler então Romanos 2, do verso 1 ao verso 4. Antes eu só coloquei essa frase aqui que eu achei interessante, que diz assim, é uma frase do Timothy Keller: julgar é acreditar que os outros são dignos do juízo de Deus e você não. Esse é o comportamento do religioso, né? Ele julga que as outras pessoas que não são religiosas, elas merecem o juízo de Deus, mas que ele próprio não. Então é nesse pano de fundo que a gente vai começar aqui a desenvolver o texto de Romanos 2, do verso 1 ao verso 4, a gente vai estudar agora. Então, só para a gente conversar aqui, eu vou ler então o texto com vocês. Diz assim, Romanos 2, de 1 a 4, tá? Tá projetando para vocês aí. O texto 1 a gente já leu, vamos ler do 1 ao 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Esse é o pano de fundo que a gente tem aqui. Só para a gente relembrar de que práticas Paulo está dizendo aqui, das práticas que ele listou lá no capítulo 1, a partir do verso 16, em que ele começa a citar uma série de comportamentos e também atitudes, né? Quando eu digo atitudes, são coisas que passam também pelo nosso pensamento, como cobiça, uma série de coisas, que a gente costuma julgar as pessoas e que são práticas comuns daqueles que, em tese, não seguem a Jesus, não tiveram um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante quando Paulo fala aqui, e ele fala muito de praticar essas coisas, é importante a gente entender que a lógica de Paulo aqui é a mesma lógica que Jesus apresenta para a gente no Sermão do Monte que a gente estudou no semestre passado. Então, quando Paulo fala que praticam as mesmas coisas, Paulo está utilizando o praticar aqui nos mesmos moldes que Jesus usou no Sermão do Monte, quando, por exemplo, Jesus dizia assim: olha, vocês ouviram falar que não matarás, mas eu, porém, vos digo, se você tiver ódio pelo seu irmão ou chamá-lo de tolo, você já o matou. Então é nesse aspecto que Paulo está dizendo aqui. Então quando Paulo fala assim, olha, você julga as pessoas, mas pratica as mesmas coisas, é mais ou menos quando a gente diz assim, olha, eu nunca matei ninguém, mas fulano, que não é da igreja, que não conhece Jesus, matou, mas eu nunca matei. Mas lembrem do que Jesus dizia, não precisa matar. Se você tem ódio no seu coração, você já pecou. Então você pratica a mesma coisa do que quem mata.
Ah, o outro lá adulterou, eu não adulterei. Ah, mas eu olhei para uma pessoa comprometida com uma outra pessoa e olhei para essa pessoa e desejei essa pessoa. Então você pecou do mesmo jeito que quem adulterou. Então os moldes que Paulo trata aqui são os mesmos moldes que Jesus trata, os mesmos parâmetros que Jesus trata no Sermão do Monte. Então esse comportamento que a gente tem de exaltação da nossa santidade precisa ser colocado diante do que Jesus diz a respeito do que é pecado e do que não é pecado, e não simplesmente da prática. O Calvino ele fala uma coisa interessante no comentário dele. Ele diz o seguinte, que a gente, quando costuma se julgar, a gente se preocupa muito com as mãos das pessoas, que é com os atos, com o que as pessoas fazem. Jesus está olhando para o coração quando vai julgar e não só para as mãos. Então, isso é uma coisa interessante da gente tratar aqui. Outro aspecto importante aqui é que o pecado mora na mente da gente. Na lista de pecados que Paulo coloca para a gente lá no capítulo 1, é interessante a gente dar uma olhadinha, porque nesses pecados não estão só pecados que são, digamos assim, mensuráveis pelos atos. É interessante que no verso... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, do partir do verso 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou ao inútil modo de pensar, verso 28, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. E aí vai uma lista enorme de pecados no capítulo 1, a partir do verso 28. E é interessante aqui que dos pecados relatados, nem todos são pecados que são visíveis. Muitos desses pecados estão na mente das pessoas, são sentimentos, são pensamentos, e que a gente não tem acesso, mas que quando a gente vê na prática de outro, a gente costuma julgar, mas se esquece que na nossa mente, muitas vezes, a gente tem esses pecados. O Caio coloca aqui no chat, é interessante que quando o texto nos faz olhar para nós, antes de olhar para além de nós, até mesmo a fim de não fazer da igreja um clube de santidade, a fim de que os que fazem parte devem agir apenas de uma determinada maneira e quem não age lá fora. Isso é importante a gente entender. A gente terminou a aula passada dizendo o seguinte, nós não somos diferentes das pessoas que não têm religião, porque nós somos pecadores como as pessoas que não têm religião também são. Talvez a principal diferença seja, espero, que nós reconhecemos que somos pecadores e entregamos esses pecados para que Jesus possa perdoá-los. Então essa talvez seja a principal diferença entre o religioso, quando eu digo religioso aqui, o cristão, e o não religioso, tá? Outro aspecto interessante aqui é o termo verdade, que o apóstolo Paulo usa aqui, ó, no verso 2 do texto. Fala assim, ó: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, que coisas? Essas listadas no capítulo 1, é conforme a verdade. O Calvino, no comentário dele aqui, ele diz o seguinte, que esse termo verdade é um hebraísmo. O que seria um hebraísmo? É um termo do hebraico que você tenta trazer para o grego, no caso de Paulo, para explicar um conceito que é hebraico. Esse termo que Paulo traz, que é traduzido para a gente como verdade, no hebraico, o termo utilizado diz respeito à integridade de coração. Então, quando Paulo diz, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a integridade de coração. Então, o que Paulo está dizendo aqui? O juízo de Deus não se dá somente pelo que a gente faz, mas pelas motivações que a gente tem quando a gente faz, inclusive coisas boas. Tem práticas boas nossas, mas que dentro do nosso coração, a motivação para essas práticas não é boa,
não é, não é louvável, não é com a intenção de glorificar o nome de Deus, então Deus olha também essas coisas. E aí a Ana coloca assim aqui no chat: característica do religioso talvez seja não fazer tudo o que o mundo faz, porém no interior não está transformado. É exatamente isso. A gente precisa ter integridade de coração. A mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Não adianta eu não fazer as coisas, mas continuar com maldade no meu coração, continuar tendo um coração que é movido pelos valores deste mundo, coração, mente, né? Tanto que a gente vai ver daqui a mais nas aulas mais para frente, Romanos 12, que fala que a gente precisa ter uma renovação da nossa mente, uma renovação interior. Tá? Isso é importante. Outro aspecto aqui é que o que Paulo coloca aqui é interessante. Ele diz que o que ele mostra para a gente nesses 4 primeiros versículos é que a minha hipocrisia, a hipocrisia do Luciano, do religioso, ela precisa ser confrontada, ou eu diria que autoconfrontada. Eu preciso sempre, quando eu olho para mim mesmo, confrontar o quão hipócrita eu sou, em julgar as pessoas, mas se esquecer que eu também sou pecador, que eu também sou digno do inferno, que eu também sou necessitado da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então, nesse capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, Paulo deixa isso aqui, quando ele diz assim, ó: assim, quando você é um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, antes de você julgar, olha para dentro de você, olha o quão hipócrita você é, ou o quanto eu sou, né? Para que você possa entender. Isso, Caio, é exatamente o que Jesus disse lá para os que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, né? Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Tá? E aí outra coisa que Paulo fala aqui agora no verso 4, que é bastante interessante, é a respeito da paciência de Deus. Olha o que ele fala no verso 4, que ele escreve no verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, não é porque as coisas estão aparentemente tudo bem na sua vida que Deus está aprovando tudo que você faz. Não se esqueça que Deus é longânimo, que Deus é paciente, que Deus está esperando para gerar no seu coração algum tipo de arrependimento. Porque o que acontece às vezes com o religioso? Ele começa a estabelecer métricas, indicadores, para que ele possa saber se ele está agradando a Deus ou não. E normalmente, uma dessas métricas, uma dessas maneiras, um desses indicadores é: eu olho para a minha vida. Tá tudo bem? Se tá tudo bem, Deus está concordando com as coisas que eu estou fazendo. Não é assim. Porque Deus, ele muitas vezes, ele não derrama a ira dele porque ele está sendo paciente, esperando que a gente se arrependa dos nossos pecados. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre uma vida boa, sem lutas, aparentemente sem tribulações, ou uma vida que pareça uma vida, do ponto de vista exterior, boa, significa que Deus está concordando com a maneira com que a gente vive. Deus é bom, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, e por isso, mesmo a gente às vezes estando distante de Deus, as coisas parecem estar tudo bem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente costuma julgar a vida do outro, pensa assim: ah, tá passando por isso porque tá em pecado. Eu tô tudo bem porque não tá em pecado. Pode falar, Ana. Ana quer falar, pode falar. Isso que você falou agora, Lu, muito interessante, porque essa teologia da prosperidade tem muito disso, dessa questão de você estar tudo bem na sua vida, você está agradando a Deus. Mas eu acho que a gente carrega um pouco isso, até os crentes mais tradicionais carregam isso, a visão ainda do Antigo Testamento, muito forte dentro da religião. Então você acaba achando que se algo de ruim acontece na sua vida, porque Deus está descontente com você. A Deise colocou aqui nos comentários sobre Jó, né?
Jó sofreu tanto e não tinha nada de errado com ele. Então, mas existem outras situações no Antigo Testamento em que Deus punia o povo por causa da desobediência. E a gente traz isso para a nossa visão religiosa. Isso é muito perigoso, porque faz com que a gente viva realmente atormentado, né? Parece que Deus está sempre medindo você com uma régua e um padrão que ninguém tem condições de alcançar. Exatamente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa no pecado do outro. A gente nunca pode se esquecer que nós também somos pecadores. E aí Paulo, ele continua, a partir do especial no verso 5 e verso 6, ele continua nessa pegada dizendo o seguinte, ó: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E aí, verso 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É interessante aqui, pessoal, esse verso 5 e esse verso 6, tem um livro bem interessante, se vocês quiserem depois pesquisar, é bem legal, é um livro do Francis Schaeffer, chamado A Igreja do Final do Século XX. É um livro que foi publicado na década de 70, mais ou menos. E o Francis Schaeffer, talvez tenha surgido daí algumas ideias que alguns crentes têm, ele diz que é como se Deus tivesse, né? É como se Deus tivesse um gravador invisível em que ele grava tudo que a gente fala, pensa e faz. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vivencia, está sendo gravado. E aí o que vai acontecer? Naquele grande dia, no dia em que a gente vai chegar perto de Deus, aqueles que quiserem de alguma maneira manifestar a sua ideia de salvação, dizendo assim, olha, eu fui uma pessoa boa, lá na terra eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus vai puxar esse gravador e vai falar para a pessoa, então vamos ver o que você fez aqui, para que você possa ver se você foi tão bom assim enquanto você viveu lá na terra. É daí que talvez que surja a ideia que muito crente tem de que no dia do juízo final vai ter um grande telão e que tudo que a gente viveu vai passar lá nesse telão. Eu não acredito que vai ser assim, porque a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia, inclusive, fala que aquele que crê em Cristo não entrará em juízo, né? O próprio Jesus promete isso. Já passou já passou da morte para a vida e não entrará em juízo. Então, eu não acredito que vai acontecer. Mas eu entendo isso que o Francis Schaeffer quis dizer. Qualquer pessoa que quiser se justificar diante de Deus pelas obras, pelo que fez, Deus vai mostrar realmente o que a pessoa fez. Só que o curioso é que no verso 6 aqui, Paulo parece estar contrariando tudo isso que ele monta, em especial no restante da carta de Romanos, quando ele diz assim, ó: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou na Almeida revisada e corrigida, deixa eu pegar ela aqui, tá assim o verso 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí o que fica para a gente aqui é uma dúvida sobre o que Paulo está dizendo aí. Tá? Se Deus vai recompensar cada um conforme as suas obras, nós somos salvos pelas obras? Porque mostra, o Paulo aparentemente mostra para a gente aqui, né, uma, em tese, né, entre aspas, contradição. Ele vai falar durante toda a carta aos Romanos, mais para frente, falou até aqui também, na aula que o Alex lecionou para a gente, aula 2, Paulo inclusive disse: o justo viverá pela fé, ou seja, a salvação é pela fé. Como é que agora ele fala que nós vamos ser salvos pelas obras? Então, essa aparente contradição, os autores que eu pesquisei, eles trazem para a gente, na verdade, uma coisa que nos ajuda a entender aqui. Vocês devem lembrar lá da parábola de Jesus, quando Jesus fala sobre como a gente saber se uma árvore é boa ou se uma árvore é ruim. E Jesus diz que é pelos frutos que a gente sabe se uma árvore é boa ou se uma árvore é ruim. Então, o que Paulo está dizendo sobre essa questão de Deus recompensar cada um conforme a sua obra?
Ele está dizendo o seguinte: a fé é que salva, porque o justo viverá pela fé, ou como tá lá em Romanos 10, 9, né? Quem confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. A salvação é pela fé. Crer em Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então a fé é que salva. Mas o que acontece? As obras, elas evidenciam se você é salvo ou se você não é salvo. Então, a fé é a base da salvação, ou seja, eu sou salvo pela fé, pela graça, né, pela crença, por crer em Jesus, crer que Jesus, ao morrer na cruz, morreu no meu lugar e pagou o preço dos meus pecados. Porém, a evidência da minha salvação é por meio das obras. Ou seja, a maneira com que eu vivo declara se eu sou salvo ou não. Ou como diria o pastor Genivaldo, né? O salvo vive como salvo. Quando a gente perguntava assim, pastor, a salvação é pela graça? Ele falava, é pela graça, irmão. Então eu posso fazer o que eu quero? Ele falou, não, irmão, porque o salvo vive como salvo. Então as obras da gente são simplesmente evidências da obra de Jesus em nós, a obra salvífica de Jesus em nós. Então, quando eu sou salvo, eu sou transformado, e conforme eu vou sendo transformado, a maneira com que eu vivo, a maneira com que eu me comporto, demonstra que eu sou salvo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, a gente tem 15 pessoas conectadas aqui, que cada um de vocês já teve experiências de que pessoas que perguntaram para vocês assim: você é crente? Sem você ter dito uma palavra de ser crente ou não. Por causa de uma atitude, por causa de um olhar, por causa de um abraço, por causa de algo que você fez ou como você se comportou em determinada situação. Tenho certeza que cada um de vocês teria um testemunho para dar aqui a respeito disso. De momentos, de situações em que alguém te confrontou, perguntando se você era cristão, se você era um seguidor de Jesus, sem que você tivesse sequer aberto a sua boca, sem que você tivesse confessado Jesus para essa pessoa. Então eu tenho certeza que quase todo mundo já vivenciou algo assim. Então quando Paulo fala aqui que Deus vai retribuir de acordo com as suas obras, e nesse caso eu prefiro a tradução da NVI, que fala conforme o seu procedimento, conforme a sua maneira de viver, eu acho que faz mais sentido essa tradução. Ele está mostrando que a nossa maneira de viver evidencia quem é o nosso Senhor, evidencia se nós somos salvos ou não. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Senão a gente vai seguindo. Só se posicionar aí no chat, a gente vai seguindo aqui. Vocês estão quietinhos e quietinhas hoje. Vamos lá, pessoal. Legal, Luciano. Você acabou de falar que é o meu procedimento, que são as minhas obras que vão evidenciar se eu sou salvo. Mas como é que eu enxergo isso? Como é que eu percebo isso? Opa, alguém abriu o microfone. Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Quando a gente está falando da carta de Paulo aos Romanos, a gente leva em consideração que Paulo ouviu falar sobre a igreja de Roma. Ele não conviveu com os irmãos. Então, ele está, de uma certa forma, fazendo com que os irmãos realmente compreendam a importância de Cristo em todo esse processo. E para que Cristo tenha a real importância, ele está chegando numa forma de raciocínio. Ele quer que o povo, que os membros da Igreja de Roma cheguem num raciocínio que qualquer coisa que eles façam não é válido, entendeu? O que acontece?
Você pode falar sobre a questão das obras, que Deus vai julgar cada um conforme as suas obras. Ele está chegando num. O que ele quer que o pessoal de Roma entenda é que ninguém é justo. Tanto é que em Romanos 3, versículo 9, ele chega na conclusão. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Entendeu? O que ele está fazendo aí é expor para a igreja o real sentido do evangelho, a real importância de Cristo. É só para complementar, tá? Não, é perfeito, Rô, é isso mesmo. Ele, inclusive, no capítulo 3 ele segue, né, no verso 26, fala assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. É exatamente isso. E é importante que o Rodrigo falou, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não conhecia as pessoas. Então, por isso que, inclusive, a carta de Romanos é uma carta quase que um tratado teológico. Porque Paulo começa a colocar ali os fundamentos da fé sem ter preocupação de estar respondendo a inquietações da igreja, de estar respondendo a um problema que a igreja enfrentou. Paulo está escrevendo a respeito da fé. Então, a gente é salvo pelas obras, pela fé, pela graça, pela obra redentora de Jesus. Não é mérito meu, mas as obras vão evidenciar se eu sou salvo ou não. E aí, Paulo, do verso 7 ao verso 8, ele coloca para a gente um teste, para você saber se você é salvo ou não é salvo. Quer saber se você é salvo? A gente vai fazer o teste que Paulo coloca aí, do capítulo 2, do verso 7 ao verso 8. Vocês devem lembrar do exame de vista. Tá bom assim? Não tá bom assim? É o teste que Paulo coloca. Então, Paulo diz o seguinte, ó, no verso 7. Ele dará a vida eterna, ou seja, é salvo, são salvos os que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Verso 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Existe o salvo e o não salvo. Verso 7 fala a respeito do salvo, verso 8 fala a respeito do não salvo. O salvo persevera em fazer o bem. Ou seja, a vida dele é uma vida em que ele abençoa pessoas, em que ele é instrumento de bênção, instrumento de vida para quem ele encontra durante a caminhada. Paulo diz, né, quando ele fala que buscam glória, honra e imortalidade, Paulo está dizendo o seguinte: são pessoas que buscam a eternidade. São pessoas que vivem o seu dia a dia, o seu cotidiano, com o seu coração, com o seu modo de pensar, o seu modo de agir, não fincados aqui neste mundo, mas fincados lá na glória, fincados lá na eternidade, fincados no que é imortal, no que dura para sempre. Quer saber se você é salvo? Você tem sido instrumento de vida, você tem sido instrumento de bênção, você tem sido instrumento de abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Nas suas atitudes, você tem priorizado coisas daqui ou coisas de lá? Coisas deste mundo que a gente vai morrer e vai ficar aqui, coisas que vão ficar aqui, ou coisas que vão ressoar na eternidade? O salvo vive dessa maneira. Por outro lado, o não salvo, ele é uma pessoa que vive baseado no egoísmo, porque ele pensa não no outro, pensa em si. Então ele não persevera em fazer o bem para o outro, ele está preocupado somente com ele. E isso que é importante, é isso que vai tocar a vida dele. Ele rejeita a verdade, ele rejeita o fato de ter que amar o próximo, ele rejeita o fato de ter que buscar a eternidade, e ele segue a injustiça, porque ele só pensa em si, ele só pensa neste mundo, então ele vai seguir a injustiça, ele vai cometer atos de injustiça, vai defender a injustiça.
Vamos lá, o Caio pergunta assim, Lu, tem algo específico que Paulo tem em mente quando se refere às coisas deste mundo? É isso aí, a gente precisa tomar cuidado, Caio. Só responder o Caio, Ana, eu já te dou a palavra. A gente precisa tomar cuidado para não cair um pouquinho na questão da dicotomia, né? Da gente achar que tudo que não é religioso é ruim e tudo que é religioso, ou seja, que não seria daqui, é bom. Acho que quando Paulo fala deste mundo, né, ele usa a expressão mundo mais para frente, ele está dizendo algo do tipo assim, dos valores do sistema que a gente vive. Se a gente pegar o tempo que a gente vive, por exemplo, que é um pouco diferente do tempo de Paulo, esse tempo que a gente vive tem um sistema de valores. O evangelho tem um sistema de valores diferente do sistema de valores desse mundo. Para a gente exemplificar, a gente tem um sistema de valores hoje em que a gente é reconhecido pelo que a gente conquista, por quanto você tem de dinheiro na sua conta, pela quantidade de títulos que você tem, né? Se você estudou, se você não estudou, se você tem profissão, se você não tem profissão, se você tem família, se você não tem família, a gente é considerado bem-sucedido ou mal-sucedido de acordo com essas situações. O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de bem-sucedido quando a gente vive o mais parecido de Jesus possível. Então, quando Paulo confronta essa diferença entre o mundo e viver pelo Espírito, é mais nesse sentido. Pode falar, Ana. Não sei se eu consegui me fazer entender, Caio, desculpa. Ana? É muito interessante essa pergunta do Caio, era algo que eu também estava pensando, né? É uma linha muito fina essa questão do, do que é o religioso e do que não é religioso, porém salvo, né? É o que eu acredito que todo mundo crê que se enquadra nessa questão, né? Não sou religioso, sou uma pessoa salva. Eu acho isso muito difícil de você identificar em primeiro lugar. A gente não tem essa capacidade. A gente até vê obras que muitas vezes mostram que aquela pessoa é só religiosa, mas até então a intenção a gente não tem como julgar. É muito difícil. E o que assim, me chamou muita atenção nesse comentário em relação às coisas desse mundo é que agora na pandemia a gente tem visto muita gente incrédula, muito ateu, realizando boas obras até, né, muito mais, se a gente for ver, muito mais do que cristãos. E essas pessoas não são salvas, eu acredito que não, porque as obras não salvam. Só que elas não são pessoas egoístas, até muitos são altruístas, são pessoas dedicadas ao próximo, mas eu não acredito que elas sejam salvas. Então, eu acho que o salvo, ele é como fazer um combo, né? Ele é um combinado de várias características e todas têm que estar dentro ali daquele perfil de salvo. Porque senão a gente pode achar que o ateu, ele está fazendo bem, ele está fazendo a vontade de Deus, está fazendo. Né? Deus, ele usa como aquela piadinha, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, o ateu pode estar fazendo bem, sim, e está fazendo até a vontade de Deus. Mas eu não creio na salvação dessa pessoa. Então, quando a gente fala em obras do salvo, é uma coisa muito mais complexa, muito mais completa. Porque senão pode achar que quem faz o bem já está agradando a Deus. Ele pode estar fazendo a vontade de Deus, mas não agradando. Sim. Dois comentários só para a gente poder fechar esse assunto que vieram à cabeça com a fala da Ana. A primeira delas é que acho interessante uma coisa que o pastor Ed Renekiewicz falou certa vez, de que Deus não abençoa ações, Deus abençoa intenções. Então, é Deus quem sonda o coração e sabe qual foi a sua motivação para fazer o bem em alguém, para alguém. E a outra coisa importante é que quando um não salvo, alguém que não teve um encontro com Jesus Cristo, faz boas obras maiores do que os salvos tendem a fazer, isso não significa que a gente tem que exaltar o não salvo. Pelo contrário, a gente, como salvo, deveria se envergonhar.
A gente deveria se envergonhar, porque é o que a gente deveria estar fazendo. Aí a pergunta da Daisy: a pessoa que nunca ouviu de Jesus, mas fez boas obras, vai para o céu? À luz das Escrituras, Daisy, em especial o que está em Romanos 10:9, só vai gozar da presença de Deus na eternidade, que é o que a gente chama de céu, aqueles que entenderam, compreenderam e se encontraram com Jesus. Sem esse encontro com Jesus, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador, à luz das Escrituras, não há eternidade na presença de Deus. É claro que a gente não sabe como Deus revela, se a pessoa confessou à beira da morte, se a pessoa não confessou, mas o que a Sagrada Escritura diz é que só vive a eternidade com Jesus quem decidiu, e aí depois a gente vai discutir lá mais para frente em Romanos se é a gente que decide, se é Deus quem escolhe, se a gente vai conversar mais para frente, mas aquele que em vida decidiu viver com Jesus, decidiu seguir a Jesus. Então a salvação está não no que a gente faz, mas no que Jesus fez e da minha, entre aspas, aceitação do sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Então essa é o que nos leva ao céu, é essa declaração pública de Jesus como Senhor e Salvador somente. Não é o que a gente faz. Então, de novo, lá voltando à questão do gravador, tudo que a gente apresentar para Deus é barro. Tudo que eu, como salvo, faço aqui de bem, e eu tenho que fazer, que fique bem claro, se eu utilizar isso para justificar a minha salvação, não serve de nada. Então a salvação não é pelas obras, as obras devem evidenciar que eu sou salvo, tá? Vamos lá, pessoal, seguindo aqui agora, a gente vai ver agora os versos de 8 a 11. Opa, de 8 a 11, tá? E diz assim, os versos de 8 a 11, tá? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aí no verso 9, Paulo segue: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Eu só queria desafiar vocês agora, pessoal, a partir desse momento, toda vez que Paulo colocar judeu, a gente colocar a expressão religioso. Então seria mais ou menos assim, tá? Haverá tribulação e angústia, verso 9, para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o religioso, depois para o não religioso. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o religioso, depois para o não religioso, pois em Deus não há parcialidade. E aí, na sequência, vai ter outros textos que a gente vai substituir judeu por religioso. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Paulo, quando ele escreve aqui, ele está confrontando pessoas que fundamentam a salvação, que fundamentam o fato de alguém ir ou não ir passar a eternidade com Jesus, no fazer parte ou não fazer parte de um grupo religioso, no caso aqui, os judeus. O que Paulo está querendo dizer para a gente aqui, que independentemente se você é judeu ou não, se você é membro da igreja tal ou da igreja tal, se você tem Jesus, se você crê em Jesus, sendo judeu ou gentil, ou seja, sendo membro de igreja, da igreja tal ou não sendo membro da igreja tal, você é salvo independentemente das suas obras. O que Paulo está dizendo não importa que igreja você faz parte. Não importa que igreja você faz parte. Se você não crê em Jesus, você está perdido. Ainda que você esteja na igreja. E aí é interessante que esse trecho de Romanos conversa bastante com um texto que também está em Lucas 15, do 11 ao 32, que é um texto bastante conhecido de todo mundo, que é na Bíblia colocado como, naqueles títulos, como a parábola do filho pródigo, mas que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos filhos. Porque não fala só do menino que foi embora, fala também muito a respeito do menino que ficou. Então, só para a gente lembrar, na parábola dos filhos, acontece o seguinte, de maneira resumida. Tem um pai que é rico, que é um fazendeiro, é rico,
e ele tem 2 filhos. E um dos filhos chega no pai e fala assim: pai, ó, cansei de esperar você morrer para ter a minha herança, para ter o dinheiro para eu aproveitar a vida. Me dá a minha parte da herança agora. E o pai vai lá e entrega para ele a parte da herança, o que cabia a ele receber, e ele sai para o mundo. E se esbalda, e se acaba, e peca, e fica distante do pai, e se esquece do pai, e vai viver a vida. Dos maiores prazeres que a vida pode proporcionar, até o dinheiro acabar. Boa, Caio, essa questão do Tim Keller chamar do Deus pródigo, exatamente. Do pai pródigo, né? E aí o que acontece? Esse menino vai embora, esse cara vai embora, arrebenta com a vida dele, acaba o dinheiro, ele começa a viver em miséria, e uma hora ele lembra do pai e volta. O pai o recebe com todo amor, dá para ele a melhor roupa, faz uma grande festa para ele, e quando tá rolando essa festa, o irmão que ficou fica pistola, fica chateado, fica muito triste e vai questionar o pai por que o pai estava dando uma festa para aquele filho que nem ligava para ele, e ele que estava ali trabalhando, ralando, fazendo tudo que o pai queria, não tinha festa. Então é interessante que a gente tem aí 2 filhos. O primeiro filho, o filho que saiu e foi embora, que a gente pode chamar aqui do não religioso, da pessoa que vive a vida inteira sem se importar com Deus, e o filho que ficou, que está ali na casa do pai, que está fazendo as coisas que o pai aparentemente gostaria que ele fizesse, não sei com que coração, mas está lá fazendo, está lá trabalhando, está lá ajudando na fazenda, está fazendo a obra do pai. Mas repare uma coisa, tanto o filho que saiu quanto o filho que ficou, os dois estavam perdidos. Porque o filho que saiu e viveu como se o pai não existisse era uma pessoa não religiosa, que vive como se Deus não existisse. Porém, o que ficou também não estava preocupado com os sentimentos do pai. Estava fazendo por obrigação, estava fazendo para mostrar que era melhor que o outro irmão que tinha embora, mas não tinha prazer em estar ali com o pai. Então é o que o Paulo está dizendo, para Deus não faz diferença se você está vivendo totalmente longe dele, ou se você faz parte de uma igreja, faz parte de uma religião e faz as coisas, vive de um jeito mecânico, vive de um jeito sem a motivação correta, vive de um jeito só para provar que é melhor que o outro que está lá fora. O Paulo ele usa a expressão Deus não faz acepção de pessoas. Se o religioso ou não religioso tiver um encontro com Jesus e for transformado, ele vai ser salvo. Se o não religioso ou religioso não tiver o encontro com Jesus, não será salvo. Todos nós estamos originalmente perdidos. Quer a gente frequente igreja, quer a gente não frequente igreja. Sem Jesus, estamos todos perdidos. Então é interessante o que Paulo fala aqui, quando ele fala que Deus não tem parcialidade. Em Deus, ou na Almeida Revisada, Deus não faz acepção de pessoas. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, todos estamos perdidos. Então isso é interessante também aqui de Paulo, construindo essa ideia, porque Paulo começa agora a tentar mostrar para aqueles que se orgulham de serem religiosos, de que precisam tomar cuidado com relação a isso. Porque isso pode gerar, inclusive, idolatria. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, como é que eu vou saber se eu sou religioso ou não sou religioso? Tá? Primeira coisa, como eu me sinto sobre os meus pecados? De boa? Os meus pecados são pequenos, então Deus vai perdoar. Outros pecados são grandes, Deus não perdoa. O que eu mereço? Céu ou inferno?
qual a minha atitude em relação ao pecado da outra pessoa? Ou de outras pessoas? É um olhar de misericórdia? Ou é um olhar de condenação e juízo? Lá no fundinho do meu coração, de verdade, eu me acho melhor do que as pessoas que não fazem parte da igreja? Lá no fundinho do meu coração. Não o que eu falo aqui para vocês, ou que eu declaro nas minhas redes sociais, mas lá no meu coração. Será que tem um pouquinho de orgulho por eu me achar melhor? Olha só o que Paulo fala, do 12 ao 16. Todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Declarados por quem? Por Deus. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência, os pensamentos deles, ora acusando-os, ou seja, até quem não é religioso, até quem não crê em Jesus, ele tem na sua consciência algo que quando ele faz algo errado, o acusa, quando ele faz algo certo, defende. E isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então, olha só que interessante. Como é que eu vejo os meus atos e os atos dos outros? O fato de eu fazer parte de uma religião, de eu conhecer a lei, não faz de mim melhor do que ninguém. E aí ele diz assim, ó, Deus julgará os homens, o segredo dos homens, né, gravador invisível, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Aqui só por curiosidade, pessoal, o que Paulo está querendo dizer com o meu evangelho? É o evangelho que Paulo pregava, mas é o evangelho de Jesus Cristo, porque ele fala que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Quando ele coloca aqui meu evangelho, ele está dizendo o evangelho que eu prego, que é o evangelho de Jesus Cristo. Tá? Não é porque tem um evangelho diferente de Paulo e de Cristo, não é isso. Tanto que ele cita Jesus antes, que é por mediante Jesus que você vai ser julgado, de acordo com o evangelho que Paulo prega. E aí ele dá sequência e fala no verso 17 ao verso 20 sobre esse orgulho que muitas vezes a gente tem e que o judeu tinha, inclusive o judeu cristão tinha, da religião que ele possui. Então Paulo diz assim no verso 17 ao verso 20: Ora, você que leva o nome de judeu, ou de cristão, ou de batista, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido que é guia dos cegos, luz para os que estão nas trevas, então, olha interessante aqui o que ele fala 17. Apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Por que eu substituí aqui judeu por cristão, batista? Porque a gente percebe, pessoal, no nosso meio, que existe, primeiro, um orgulho muito grande, isso não é algo só nosso, só dos batistas, mas pela denominação. Eu já tive isso, irmãos. Eu amo a nossa denominação, mas eu lembrava que eu falava assim, eu frequento uma igreja batista porque é a igreja certa. É a igreja certa. A Bíblia lá ensinada é ensinada certa. Então é por isso que eu tenho orgulho de ser batista. Lá é tudo certinho, lá a gente vota, lá a gente tem assembleia. Não tem mais agora por causa da pandemia, mas lá a gente tem assembleia. Orgulho da religião. Orgulho da igreja local, né? Olha, minha igreja é a igreja. Não batiza bebê, exatamente, cara, não batiza bebê. É a minha igreja. E aí a gente começa a criar uma hierarquia, pessoal, e começa a colocar a denominação em primeiro lugar, a igreja local em primeiro lugar, em segundo lugar, e as pessoas, que são os mais importantes,
a gente coloca em último lugar, quando deveria ser o contrário. Primeiro as pessoas, depois a igreja local e por último a denominação. E esse orgulho que a gente tem da nossa religião, muitas vezes nos afasta das pessoas. Eu acredito de verdade que dentre as denominações, de que a que eu acho que tem mais coerência com as escrituras é a que eu faço parte. Mas isso não pode ser um motivo para me afastar de outras pessoas. Para me afastar de outras pessoas. A gente tem um pouco perdido isso, né? Em alguns aspectos é ruim, em outros é bom. Né? A gente tem na nossa igreja pessoas que, do ponto de vista doutrinário, não são batistas. Mas a gente ama, a gente cuida, a gente... Né? Não sei se é bom, não sei se é ruim, tem coisas boas, coisas ruins, mas é importante a gente desenvolver isso e entender que não é o fato de eu ser cristão batista, né, ou como a Natália colocou aqui, achar que é a denominação certa, que eu sou salvo. Uma vez me perguntaram assim, Luciano, vai ter batista no céu? Eu falei, não vai ter batista no céu, não. Como assim nenhum batista? Não, não é isso. É que no céu não vai ter batista, assembleano, vai ter seguidor de Jesus. Não importa a denominação. Vamos lá, alguém abriu o microfone, o Caio quer fazer uma pergunta. Faz, Caio, pode falar. Fui eu, Lu. Então, eu queria entender mais ou menos, né, como que a gente pode se portar diante disso que você está mostrando, porque, assim, nós entendemos uma grande coerência na denominação da qual nós fazemos parte, mas aí também a gente vai entender que existem muitas outras, né, muitas outras denominações. Algumas até que a nossa confissão de fé, por assim dizer, não compactua, né? Vocês vão pegar, por exemplo, os católicos. Mas para não assumir uma postura de julgamento para com essas pessoas, como que a gente pode tomar, assim, uma postura de relacionamento onde a gente tem uma preocupação com a vida delas, né? Mas sem querer, tipo, apontar, julgá-la, assim, ó, você tá completamente errado, você vai pro inferno, sabe? Porque até então, eu não sei, eu penso que a gente tem que ter uma cautela até com relação a isso, de querer se colocar no lugar de Deus para falar, ó, você vai pro inferno por causa disso, né? Então, eu acho que, assim, qual que é a preocupação que a gente precisa ter com isso, né? Qual que é o ponto em que a gente pode chegar? Legal, alguns aspectos importantes. Boa pergunta, cara. Alguns aspectos importantes. Primeiro, né, a salvação ela é individual e não denominacional. A salvação vai de um encontro pessoal, né, e consequentemente individual, que cada pessoa tem com Cristo. Então, pode ser que numa denominação que nós acreditamos que não é uma denominação correta, que tem lá as coisas complicadas, que lá existam pessoas que sejam salvas, como pode ser que numa denominação que a gente acredita que seja a denominação perfeita, pensando na religião, nesse mundo, e que a gente não tenha pessoas que não sejam salvas naquela denominação. Então, esse é um primeiro aspecto. A salvação ela é pessoal e não denominacional. Segundo aspecto, dentro do nosso sistema de crenças, a gente tem aspectos que são periféricos e aspectos que são prioritários. No que é periférico, é natural ter discordância. Então vamos pegar, por exemplo, nós tradicionais e os pentecostais. Há uma divergência sobre a questão da atuação do Espírito Santo nos nossos dias. Isso é periférico. Há uma diferença entre nós, batistas e presbiterianos, porque nós só batizamos pessoas com idade adulta ou que tenham capacidade de discernir que estão sendo batizadas, eles batizam crianças. Há uma divergência. Isso é periférico. O que é prioritário? A salvação é por meio da fé e da fé somente em Jesus Cristo. Esse é o aspecto que é inegociável da nossa fé. Boa parte do que a gente discute, se é melhor ou se é pior uma denominação, está muito mais relacionado a aspectos periféricos do que o aspecto prioritário, que é a salvação por meio de Jesus. E aí a gente precisa, Caio, distinguir também uma coisa importante sobre o que é ecumenismo e o que é diálogo interreligioso. Tá?
O que seria o ecumenismo? Do ponto de vista etimológico, o ecumenismo é quando igrejas cristãs se reúnem para fazer atividades conjuntas, professam a mesma fé no que é prioritário e fazem questões conjuntas. Então, quando um batista, um assembleano, um presbiteriano, um metodista se reúne, eles professam no aspecto principal a mesma fé e eles se reúnem. Quando a gente fala de diálogo interreligioso, a gente está falando de um diálogo, e aí não é comungado os mesmos valores gerais, valores de fé, mas de um diálogo que acontece entre pessoas de religiões diferentes. Um budista, um cristão, um espírita, um muçulmano, um judeu, eles se reúnem, e aí eles não estão falando no aspecto da religião como em si, mas de um aspecto que talvez a maior parte das religiões tenham em comum, que está relacionado à questão dos valores universais, amor ao próximo, respeito, cuidado, entre outras coisas. Quando a gente por muito tempo tratou no Brasil o ecumenismo como sendo um culto em que você trazia várias religiões e não denominações. Então a gente criou uma aversão ao termo ecumênico por associar erroneamente a esse movimento interreligioso, que não é só de diálogo, mas é de comunhão interreligiosa. Quando a gente fala de ecumenismo, e isso é algo bom, é quando igrejas cristãs, com suas diferenças, se reúnem, conversam, dialogam e estabelecem estratégias para estabelecer o reino aqui. O que a gente precisa entender é que o reino de Deus é muito maior do que a placa da igreja, é muito maior do que a denominação. E a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse orgulho. Eu acho que eu acabei até me enrolando um pouquinho na pergunta do Caio, mas é nesse sentido que eu queria dizer. A gente precisa ter como foco o reino de Deus. Então, o que eu tenho em comum com a Assembleia de Deus, com os presbiterianos, com os metodistas, e aí vai uma série de denominações que a gente tem com os demais pentecostais? O que a gente tem em comum? Esse comum é salvação por meio de Jesus, que é o principal do evangelho. O resto a gente pode discutir, mas é periférico, e a gente tem que focar menos no que é periférico, creio eu. Mais alguém, pessoal? Podemos seguir. Nessa caminhada aqui de Paulo, pessoal, a gente está caminhando já para os últimos versículos aí. No verso 21 a 24, Paulo fala aqui, inclusive, de uma idolatria da religião, que é uma fé vazia, uma fé que não é prática. Paulo diz assim, do verso 21 ao verso 24. Então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha na lei e desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou vou mudar um pouquinho aqui o texto. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os não religiosos por causa de vocês. O que Paulo está dizendo para a gente aqui, pessoal? Que quando é que eu idolatro a religião? Quando a minha postura religiosa ela é só teórica. Eu falo o que tem que ser feito, mas eu não faço. Eu falo sobre as coisas do reino, mas eu não vivo o reino. E quando essa postura teórica gera em mim uma pseudo-superioridade moral. Eu sou melhor. Eu sei das coisas do evangelho. Pode falar, Caio. Ô, Lu, na verdade é só uma piadinha para quebrar o gelo. É uma Pode piada fazer. que o Ed René conta no encontro interreligioso lá, proporcionado pelo Pondé, né? Ele fala assim de dois sacerdotes judeus que estavam conversando, até que um virou pro outro e falou assim, eu acho que esse negócio de Deus aí é furado, Deus não existe. O outro falou assim, não, eu tava pensando a mesma coisa, cara.
Fala assim, bom, então a gente pode, a partir de amanhã, então, parar de servir a Deus, né? A gente não acredita mais. Mas não, tudo bem, tranquilo, vamos fazer isso sim. Aí eles dormiram, aí um acordou antes, né? E o outro, na hora que acordou, ficou surpreendido, porque viu ele fazendo toda aquela cerimônia. Falou assim, mas peraí, a gente não chegou à conclusão antes de que a gente não acreditava em Deus? Aí ele, sim. Falou, mas por que você está fazendo toda essa cerimônia? Falou, mas o que Deus tem a ver com isso? Exatamente, porque a gente cai, Caio, nessa situação aqui, ó, de uma ortodoxia que é morta. A gente tem toda uma questão teórica, toda uma questão de estrutura da religião, mas o que acontece? Essa estrutura da religião, ela é legalista. Tem coisas que eu tenho que fazer. Eu não estou preocupado com as minhas motivações, não estou preocupado com o que Deus acha disso. Eu tenho que cumprir essa regra, que é o que os fariseus faziam. Ó, você tem que dar o dízimo da folhinha de hortelã. Olha, você tem que orar tantas vezes ao dia. Olha, você tem que jejuar 2 vezes por semana. Aí a gente entra, né, nessa questão dos rituais e da tradição. Até que ponto a gente está focando demais em ritual e tradição e esquecendo das pessoas? Olha só o que Paulo fala do 25 ao 29, ele escreve, né, perdão, do 25 ao 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, ou seja, o ritual religioso tem valor se você pratica a sua religião. Mas se você desobedece à lei, o ritual, a circuncisão, se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados, ou seja, que não têm rituais, que não têm práticas religiosas, obedecem os preceitos da lei, ou seja, eles praticam o amor a Deus e o amor ao próximo, que é o que Jesus fala como resumo de toda a lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tem a lei escrita e a circuncisão, mas é transgressor da lei. Não é judeu ou não é religioso quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão ou religioso o que é meramente exterior e física. Não. Judeu ou religioso é quem o é interiormente. E circuncisão, olha que interessante, é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a letra não pode ser colocada acima do coração. Não adianta eu montar uma estrutura religiosa cheia de regrinhas, cheia de rituais, cheia de tradição, se eu não amar a Deus, se eu não amar as pessoas. É o que Paulo fala lá no capítulo 12 de 2 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo como para ser queimado, sem amor, de nada valeria. A gente vive hoje, em alguns segmentos da igreja, uma estrutura que é muito semelhante ao que a gente vê na igreja de Éfeso no Apocalipse, em que Paulo fala assim, ó, vocês têm um ponto positivo, vocês têm firmeza doutrinária, vocês não permitem heresias, mas eu tenho contra vocês uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês colocaram a letra, vocês colocaram as regras, vocês colocaram os rituais, vocês colocaram a tradição acima do amor a Deus e do amor ao próximo. Eu vou falar um negócio que talvez alguns se choquem, pessoal. Tem gente que idolatra a Bíblia. Tem gente que idolatra a Bíblia. E aí, quando eu falo a Bíblia, você pode estar pensando nos escritos e isso, mas também, às vezes, até o livro. Só para descontrair um pouquinho, lembro uma vez que eu estava na igreja, no salão da igreja, numa reunião, não lembro de que grupo que era, e a gente foi dar as mãos para orar. Caramba, a gente dava as mãos para orar, um negócio impensável hoje na pandemia, né? A gente dava as mãos para orar. E aí eu estava com a Bíblia na mão, eu coloquei a Bíblia no chão para dar as mãos para orar. Minha irmã brigou comigo porque eu tinha colocado a Bíblia no chão.
Ou seja, para ela a Bíblia, o livro, o papel, era mais importante do que a pessoa que estava do meu lado, que eu ia dar a mão. Demonstrar carinho, demonstrar amor. E a gente tem feito isso. A gente tem colocado tradição, os rituais, as regrinhas que a gente cria acima das pessoas. Acima das pessoas. Aí, pessoal, para a gente fechar a aula aqui, não sei que vocês queiram comentar alguma coisa, já que vocês ficaram mais quietinhos hoje, algumas perguntinhas para reflexão de vocês. Eu queria que vocês se posicionassem aí, pelo menos nesses 3 próximos minutos de aula aí, para a gente fechar. Primeira perguntinha. Pode colocar no chat, pode abrir o microfone. Você acha que a hipocrisia da igreja e dos membros da igreja afasta pessoas da igreja? Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, se alguém quiser. Eu penso que com certeza. Com certeza. Com certeza, sim. Sim, exatamente. Tem um vídeo que circula bastante, uma vez eu até passei para os jovens numa classe, que fala, né, de como as pessoas têm uma visão boa acerca da pessoa de Jesus, mas por outro lado, quando fala das pessoas da igreja, né, da igreja de modo geral, é uma crítica atrás da outra, né, e sempre voltada à mesma questão, tipo assim, ó, eles fazem tudo errado e quer cobrar a gente que, né, então é por aí. Beleza. Outra perguntinha. Como é que eu posso usar a minha vida para aproximar as pessoas de Deus, já que a hipocrisia afasta as pessoas de Deus? Bruna, só não esquece de fazer lá a listinha de chamada, tá? Vou colocar o link para vocês aí de novo, enquanto a gente está discutindo. A Nath colocou ó, o exemplo. Isso, acho que isso é importante. A gente demonstrar amor pelas pessoas, a gente priorizar o que é eterno em detrimento do que é efêmero, porque as pessoas veem isso. Acho que isso que a Nath falou é importante. A gente precisa ser exemplo de cidadão. Porque parece que não, as pessoas veem incoerência no que a gente fala e no que a gente vive. E isso, Nadir, com amor, servindo, dando exemplo. Alguém abriu o microfone. Pode falar. Lu, oi. Hoje eu fiquei quieta, né? A aula foi achei bem, também achei. Tô chateado, Dida. Você tá muito quietinha hoje. Ai, que eu tive uns contratempos aqui, mas eu segui a aula, perdi só uns pedacinhos. Então, como usar a vida para aproximar as pessoas de Deus? Eu acho que a gente sendo simples, né? A gente sendo da forma que a gente acredita na palavra de Deus e sendo a gente mesmo em todos os momentos, não aquela... Eu já contei aqui todas as minhas posturas anteriores, quando eu era mais jovem, como que eu achava que as coisas tinham que ser, aquelas formalidades e etc. E dentro da minha casa mesmo não funcionava. Então, eu acho que a gente tem que abrir mesmo o coração para a simplicidade da palavra de Deus, do Evangelho, e a gente ter uma postura simples, não rígida. Por exemplo, nós temos o hábito, só um exemplo, não sei nem se cabe aqui, mas a gente tem o hábito de orar antes das refeições, de agradecer a Deus. E, às vezes, acontece uma correria aqui, e aí todo mundo vai, vamos pegando o prato, não sei o que, como aconteceu outro dia, eu falo, gente, tá abençoado, porque tinha hora, o pessoal, e aí ia ficar aquela oração assim, sabe, uma oração rápida, Senhor, obrigada, não sei o que, você não tá nem orando, né? Tá fazendo para cumprir o rito, né? Tá abençoado, vamos comer em paz, né? E depois, na nossa oração, a gente agradece por tudo aqui. Eu não sei, eu não estou falando que isso é certo, nem estou dando uma receita aqui para que façam isso. Orem em todas as refeições e ponto. Mas, depois a gente sempre está agradecendo, né, nas nossas orações, por todas as providências, pelo alimento que Deus tem suprido as nossas casas. Mas, às vezes, acontece isso é fato. Então, eu acho que a gente tem que... Essas formas de ser natural, a gente atrai as pessoas para a gente, para perto da gente e para perto de Deus, né? É isso. Amém. Não sei se falei besteira. Tá? Não, acho que às vezes a gente complica o que é simples, Dida.
Só para finalizar, só para completar o que eu... Completar não, na verdade, só para uma coisa que eu aprendi com o que a Dida disse. A gente complica as coisas. O evangelho é algo simples. A gente fica tentando viver como super-homens e como super-mulheres, mostrando santidade que a gente não tem, mostrando uma perfeição que a gente não tem, quando não precisa disso. Quando a gente reconhece que a gente é pecador, que a igreja é um lugar para gente doente, as pessoas se aproximam ou não. Quando a gente se coloca como super-homens e super-mulheres, as pessoas se afastam. Fala, Caio, desculpa. Caio? Caiu? É, tô vendo aqui. Não, Caio não. Não, ele tirou do mundo e depois no mudo. Caio, pode falar, você estava falando, desculpa te interromper, não quis te afastar, me perdoa. Não, deu uma travada aqui para mim, desculpa. Mas assim, eu só queria, né, comentar aqui, dentro disso, de tudo que foi falado, eu acho que concordo bastante. Eu só queria dar um exemplo prático, né? Uma coisa que é muito importante também é a empatia, que é a demonstração de amor. Eu penso que a empatia é de você olhar para o próximo e quando ele errar, você ter noção, como você disse em outra aula, né? Se não fosse a graça de Deus. Amém, é exatamente isso mesmo, Caio. Outra coisa, mas só mais duas. A Natália colocou aqui, ó, que a mãe dela falou é engraçado, as pessoas veem isso. O namorado dela aprendeu a agradecer todas as refeições porque ela via isso na casa deles. E hoje ele até cobra. Que legal, você vê como tem coisas que marcam a vida das pessoas, coisas pequenas, coisas simples. Em que ponto dessa ortodoxia morta a nossa denominação ou a sua denominação, de repente tem alguém aqui que não é da nossa igreja, falha mais? No legalismo, nos ritos e tradições, ou de colocar a letra acima das pessoas? Isso aí você não precisa responder, pode refletir sozinho, porque você não falar mal da nossa igreja. A Nadir colocou, ó, exemplo, estou tentando mostrar Deus para os meus patrões. Mas a tia dela, que é de uma outra igreja, falou que ia destruir os santos que ela tem em casa. Eles tiveram muitas mudanças, graças a Deus. Para a gente perceber que, às vezes, essa fala de ira, né, mais afasta as pessoas do que aproxima, né, Nadir? Você testemunhando, sendo uma pessoa dedicada no trabalho, demonstrando amor, aproxima os seus patrões de Deus, mas uma pessoa que, às vezes, com um pouquinho de falta de sabedoria, né, vai lá e tem uma expressão mais agressiva, querendo uma mudança de comportamento antes que haja conversão, né, afasta as pessoas de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. E por último, pessoal, aí para você pensar no seu coraçãozinho, se você prioriza a ortodoxia, ou seja, a letra, os ritos, as tradições, as regras ou o amor no seu relacionamento com as pessoas e no seu relacionamento com Deus também. A gente termina a aula por aqui, só não foge da aula, tá, pessoal? Porque eu vou encerrar a gravação e aí eu vou dar para vocês alguns recadinhos para a gente terminar. Obrigado para todo mundo que compareceu, tá? Não esqueça de preencher a listinha de presença para eu saber quem estava presente ou não. Um grande abraço. Vou encerrar a gravação agora. Até mais.